Por que Moçambique é considerado o país mais pobre de África? Pessoal, esses que conseguiram ouvir aí basicamente. Hoje aqui vou vos contar por que Moçambique é considerado o país mais pobre de África e um africano contando moçambicano essa história para vocês. Então, quem não me conhece, eu sou Paulino Paulo, falo do continente africano, falo do país Moçambique e falo da cidade de Nacala Porto. Pessoal, fica até o fim deste vídeo aqui, curta todo o vídeo e vai saber a verdadeira história por que os moçambicanos ainda continuam nessa pobreza. Então, deixa de falar muita coisa aqui, puxa a vinheta aí, let's go! Aí, meus amigos, basicamente fica atento à história que eu vou vos contar aqui. Vou resumir tudo, basicamente eu não vou contar tudo aqui, mas eu vou falar o essencial para vocês ficarem informados. Bom, Moçambique está localizado no sul do oeste, nesse caso da África, e faz fronteira com a África do Sul e entre outros 5 países. Bom, Moçambique em 1975 iniciou a Guerra dos 16 anos. Começou 2 anos depois, ou melhor dizendo, depois que os nossos antepassados conseguiram expulsar os portugueses ou europeus no nosso país. Depois da Guerra dos 16 anos, depois de a gente expulsar, ou a nossos antepassados, expulsar os portugueses europeus cá em nosso país, ficamos entre nós. Mas daí iniciou uma revolução entre nós, de dois partidos, nesse caso, a Frelimo e não só também a Renamo. Bom, para quem não conhece a Frelimo, a Renamo é a Frente de Libertação de Moçambique e a Renamo é a Resistência Nacional de Moçambique. Então, esses 2 partidos começaram a ter conflitos para ganhar o poder, nesse caso, ter o governo em Moçambique. Mas daí começou mais essa guerra que foi de 2 anos. Vocês perceberem, houve uma guerra de 16 anos, mas também houve essa guerra de 2 anos, basicamente. Basicamente, essa guerra aqui de 16, 2 anos, fomos entre nós, depois dos portugueses saírem. Então, depois daquele conflito, houve um acordo de paz. E esse acordo de paz, basicamente, foi feito entre a Frelimo e a Renamo. Foi em 1992, acordo de paz que foi feito com o presidente Joaquim Alberto Chissano e não só também o presidente Afonso de la Cama, nesse caso, o Joaquim Chissano da Frelimo e o outro componente, basicamente, outro presidente, Afonso de la Cama da Renamo. Meus amigos, já falei aqui muito da guerra, nesse caso, depois dos europeus virem aqui e depois de nossa guerra, depois de paz. Mas por que Moçambique ainda continua basicamente pobre? Bom, vou entrar um pouco aqui na política e eu não gosto de entrar na política, só vou nadar um pouco, basicamente. Bom, é o seguinte. O custo de vida cá em Moçambique é baixa. Bom, nós temos aqui uma cidade chamada Maputo, que é a capital de Moçambique. Esta capital, posso dizer que é a capital mais rica de cá em Moçambique, com o custo de vida mais alto e com seus prédios luxuosos, hotéis luxuosos, basicamente. Então, esta aqui é a capital de Moçambique. Antigamente, a capital de Moçambique era a Ilha de Moçambique, basicamente. Meus amigos, basicamente Moçambique abriga grandes riquezas, neste caso estamos a falar de petróleo, gás, carvão, nesse caso, e não só também estamos a falar de combustível. Moçambique abriga grandes riquezas, mas é um dos países mais pobres. Por quê? Você vai entender por que é um dos países mais pobres até agora, nos dias de hoje. Basicamente, a população cá em Moçambique vive através de pesca e não só também agricultura. Bom, nós vivemos através disso aí, mas não só também. Os impostos cá em Moçambique, as taxas de impostos estão mais elevadas e a pobreza é no 80%, a pobreza de Moçambique está mais alta. Por exemplo, cá em Moçambique, você pode encontrar pessoas, nesse caso, numa casa vivendo 7 pessoas, membros na família, ou 10, e o custo de vida é mais baixo. Basicamente, você pode encontrar alguém a receber o salário de 5 mil, nesse caso, 5 mil, até, isso é muito, 5 mil, 3 mil, vivendo numa casa com 7 crianças ou 7 membros numa casa. Então, a vida de cá em Moçambique, basicamente, a vida está muito difícil para muitos jovens. E falando aqui em jovens, basicamente você encontra vários jovens com maior de 18 anos vivendo nas casas dos seus pais, como eu, por exemplo, no meu caso.
basicamente. Então você encontra muitos jovens vivendo nas casas dos seus pais e a vida cá em Moçambique, a taxa de vida está mais elevada, nesse caso para as pessoas que têm mais pobreza nesse país. E só para você ver que em Moçambique a gente tem mais recursos indiferente também de outros lugares. Mas eu aqui não quero me meter em política, mas há dias atrás aí houve alguma revolta de algumas pessoas cá em Moçambique porque a situação está muito difícil, custo de comida nesse caso está a elevar-se muito e para comer aqui não está a ser fácil. Emprego não está a ser fácil, para comer não está a ser fácil e não só para viver aqui, sobreviver não está fácil. Então muitos recorrem a fazer mini negócios nesse caso, nas ruas, né? Pelo menos para ter o sustento e conseguir os seus filhos irem à escola e o sustento. Então, muita gente não tem algo para cozinhar em Moçambique. Você encontra muita gente a mendigar na rua, e não só também mãe, pai, a pedirem favores de emprego, basicamente para sustentar os seus filhos cá em Moçambique. Moçambique é um dos países que recebe várias ajudas, apoios, mas os apoios moçambicanos não estão a ver, basicamente. E isso fica muito triste, e a gente não está vendo muitos apoios aqui. Então, não sei, por isso que eu disse, não quero me meter na área política, mas Moçambique é isso aí. Dizem que a gente está em via de desenvolvimento, a gente está para desenvolver. Então, não sei se a gente para por aqui ou Moçambique ainda há de continuar desenvolvendo. Em Moçambique há luta de disputa, posso dizer, de poder. Muitos aqui lutam, massacram-se por causa de poder. Estamos a falar dos munícipes da nossa cidade, basicamente. Então, Moçambique, a vida não está fácil. Isso que vocês dizem aí, em Moçambique, vocês brasileiros que Moçambique, é só tudo mata. Não, aqui tem lugares bons, tudo bem, aquilo ali, mas não é para nós pobres. Nós pobres ficamos mais nas áreas urbanas, nesse caso rurais, e não só também para a gente aqui sobreviver, devemos batalhar muitas vezes e você esforça-se para basicamente por dizer nada basicamente. Então isso é muito difícil, então isso é muito triste cá em Moçambique. Então basicamente a história é essa toda resumida basicamente. Então meus amigos, eu não quero aqui mais prolongar, tem muita coisa que eu poderia vos falar aqui, apenas eu resumi para vocês que estão aí assistindo este vídeo, dizendo que Moçambique não é esse mar de rosas que vocês pensam aí, tem pessoas aqui que estão a sofrer muitíssimo. E eu estarei aqui atento vendo os vossos comentários, comentem aqui e eu posso fazer segunda parte explicando tudo sobre o que acontece cá no meu país, nesse continente africano. Então muito obrigado você que assistiu até aqui, até o próximo vídeo, nos vemos no próximo vídeo e agradeço a você que ficou até aqui. Deus te abençoe, fui, até amanhã.